Bom dia, meus amigos! Boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja ligadinho aqui no nosso canal, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, esse é o canal Rumo ao Nada. Eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também o seu comentário. Esse canal aqui que está desde 2017 te atualizando com as principais informações da Previdência Social e da política de maneira geral. Pois é, meus amigos, o INSS paga hoje aposentadorias e pensões para quem ganha até um salário mínimo R$ 1.518 para quem tem o NIS terminado em 6. Ou seja, se você for aposentado, pensionista e ganha, até um salário mínimo, pois é, a grana está na conta no dia de hoje, se por acaso você tiver o NIS terminado em 6, juntamente com a segunda parcela da antecipação do 13º salário, agora de 2025. Agora, meu amigo e minha amiga, se você recebe o benefício da prestação continuada, o BPC-Loas, e o seu NIS é terminado em 6, o pagamento também está na conta no dia de hoje. Agora, se você ganha acima do salário mínimo até o teto, o teto do INSS esse ano é de R$ 8.157,41, recebe a grana no dia de hoje quem tem o NIS terminado em 1, obviamente já com a segunda parcela do 13º salário. Ou seja, hoje 2 grupos de aposentados recebem a sua aposentadoria. Na verdade, podemos colocar 3, o aposentado pensionista e beneficiário do BPC que ganha até um salário mínimo com o NIS terminado em 6, aposentados e pensionistas que ganham acima do salário mínimo, até o teto que ultrapassa a casa dos R$ 8.000 com o NIS terminado em 1. Sexta-feira vai encerrar o calendário de pagamento desse mês, digamos assim. Olha, meus amigos, o Bolsa Família do mês de junho começa a ser pago pela Caixa Econômica Federal já a partir do dia 16. Os depósitos serão feitos de forma escalonada nos últimos 10 dias úteis do mês. O calendário seguirá assim até o dia 30 de junho, com base no final do NIS. O NIS, para quem não sabe, é o número de inscrição social, Ou seja, no próximo dia 16 vai receber quem tem o NIS terminado em 1. Aqueles municípios, digamos assim, que estão em situação de emergência ou estado de calamidade pública devem receber o pagamento no primeiro dia do calendário. Quando, gente, vamos imaginar que o seu município aí esteja passando por calamidade pública reconhecida pelo governo federal, aí nesse caso, independente do NIS, recebe o benefício tudo no dia 16, Ou seja, quem tem o NIS 1, NIS 2, NIS 3, NIS 4, todo mundo pode receber já a partir do dia 16. Olha, meus amigos, nesse mês de junho vai ter mais uma rodada do pagamento do Vale Gás, o auxílio gás que é pago a cada 2 meses. O valor do auxílio tem como base o preço médio do botijão de 13 quilos nos últimos 6 meses, conforme dados da ANP, Agência Nacional de Gás Natural e Biocombustível. Segundo informação que eu li esses dias num site, se eu não me engano foi na Folha de São Paulo ou na Veja, eu não me lembro, não me recordo exatamente qual site foi esse, segundo esse site será de R$ 108. Para não perderem, gente, o benefício, ou seja, tanto o Bolsa Família, quanto o Auxílio Gás, quanto o BPC-Loas, as famílias que fazem parte desses programas devem sempre manter os seus dados atualizados lá no CRAS. Gente, isso aqui é muito sério. Tem muitas pessoas que estão perdendo o Bolsa Família, estão perdendo o BPC-Loas por uma coisa tão simples. Olha, a pessoa não perde meio dia de serviço, que é ir até o CRAS aí da sua cidade, para renovar o seu cadastro único, digamos assim, que é super rápido e fácil. Basta levar documentos pessoais, do titular do benefício e também dos moradores que residem na mesma residência. Quando fala morador, gente, é o pai, é a mãe e as crianças. Por exemplo, se mora um tio aí na sua casa, o tio não entra, não conta como do seu grupo familiar, digamos assim. A sogra mora dentro da sua casa, também não conta, digamos assim.
Mas o importante, né, como eu já frisei, é sempre manter os dados atualizados para você não correr o risco de perder o seu benefício. Olha, meus amigos, a Polícia Federal, né, já se prepara para enviar ao STF parte das investigações da roubalheira do INSS. Isso significa, né, você que está do outro lado vai perguntar, mas por que vai mandar para o STF? É porque, meus amigos, durante as investigações das fraudes milionárias envolvendo os aposentados, pensionistas, né, essas entidades e sindicatos, descobriram que no meio, meus amigos, tem um monte de senador, tem um monte de deputado, tem uma verdadeira bancada de políticos envolvidos, meus amigos, no roubo dos aposentados. Agora que a porca vai torcer o rabo. Vamos ver quais partidos, né, estão enrolados, digamos assim, que onde tem deputados e senadores, né, metidos nessa questão dos descontos indevidos. Ou seja, né, a Polícia Federal vai enviar o nome desses deputados, desses senadores, né, obviamente pedindo autorização, né, do STF para investigar, porque senador e deputado, né, eles têm foro privilegiado, né? Eles só podem ser investigados, digamos assim, quando o STF autoriza. Meus amigos, o que tem de político a essa hora que está sentando em cima do rabo com medo? Talvez, né, muitos que se negaram ao pedido, né, da CPI, né, do INSS, talvez esses estejam, né, enrolado até a tampa, né, com essas entidades. Eu particularmente, meus amigos, eu estou ansioso para saber o nome do deputado, o nome do senador, né, que ajudaram, digamos assim, a cometer esse crime nos aposentados. E você pode ter certeza, meu amigo, você pode ter certeza, minha amiga, independente do partido, seja da base do governo, seja da oposição, eu vou falar todos, vou citá-los todos aqui no canal Rumo ao Nada, doa a quem doer, porque aqui o nosso único compromisso é com a verdade e nós não temos bandido de estimação. Então, né, meus amigos, fiquem atentos que tem mais essa bomba para estourar. Tem muitos deputados e muitos senadores envolvido, né, com esses descontos indevidos do INSS. E a Polícia Federal já tem os nomes em mãos. Olha, meus amigos, a frente de articulação para a abertura da CPMI do INSS, né, que possivelmente vai investigar essa questão, a Damares Alves teceu elogios ao colega do Senado, Omar Aziz, cotado para o comando do colegiado. Ou seja, né, o Davi Alcolumbre escolheu o senador Omar Aziz, né, para presidir a CPMI do INSS. Em entrevista à CNN Brasil, Damares Alves, né, afirmou que o nome sondado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, agrada a oposição. O senador Omar é um homem preparado, inteligente e perspicaz, né, perspicaz, o nominho complicado, além de ser corajoso. Essa CPMI vai mexer com muitos interesses, disse a senadora, e pelo jeito vai, né, porque, olha, tá aí, né, tá aí a Polícia Federal com um nome extenso, né, de deputados e senadores envolvidos até a tampa na roubalheira dos aposentados. Olha, meus amigos, balanço divulgado pelo Ministério da Previdência Social desse sábado, no ser último sábado, mostra que até às 17 horas, né, o número de pessoas que afirmaram serem vítimas de descontos indevidos feitos pelo INSS ultrapassou a casa dos 2.400.000 beneficiários. Os dados mostram ainda que 2,5 milhões de pessoas fizeram a consulta, né? Assim, entre os que procuraram o órgão, apenas cerca de 60 mil negaram serem alvos de fraudes, né? O número de entidades contestadas pelos beneficiários chega a 41 entidades, ou seja, né, já até às 17 horas de sábado, 2.500.000 aposentados acessaram o site Meu INSS, o aplicativo Meu INSS, ou procuraram os correios, né? Desses, meus amigos, desse montante, apenas 60 mil afirmaram, né, que
os descontos que estavam ocorrendo, seu benefício, elas tinham conhecimento, né? Ou seja, elas permitiram, elas realmente são associadas de fato. Os demais, né, segundo informações do INSS, esses aposentados, né, falar não, nós não reconhecemos, nós nunca assinemos nada para estar recebendo, né, para estarem surrupiando esse dinheiro da nossa aposentadoria, da nossa pensão. E né, são 41 as entidades que estão praticando esse roubo contra os aposentados. Literalmente, gente, praticamente todas, né, as entidades que têm o aval do INSS para operar essa modalidade, né, estão envolvidas com esse desconto indevidos. Pois é, meus amigos, hoje nós já estamos no dia 2 de junho, né? Ou seja, como o ano passa rápido, né? Nós já estamos vivendo 2 de junho de 2025, né? Está se aproximando, ou seja, está faltando 15 dias para que o Congresso Nacional instaure, né, a CPI do INSS e, mais do que tudo, né, que possa analisar os 60 vetos presidenciais que estão, né, trancando a pauta do Congresso Nacional. E se Deus quiser, meus amigos e minhas amigas, a gente vai conseguir derrubar o veto 38. Gente, falar a verdade para vocês, se o Congresso Nacional derrubar o veto 38, será uma vitória, talvez uma das maiores vitórias, né, que os aposentados por invalidez e os beneficiários do BPC vão ter nos últimos anos. Porque é paulada em cima de paulada. Nos últimos 4 anos, vamos ser bem sinceros, né? Desde de 2017, aposentados por invalidez, né, e auxílio-doença perseguido pelo governo. O BPC também já, né, mas bem menos. Agora, a partir de 2023, o pau começou a cair em cima do BPC, né? Ou seja, parece que os governos de plantão acham que todos os beneficiários que recebem algum tipo de benefício, né, por incapacidade, estão fraudando a Previdência Social. É essa a impressão que sempre passa, né? Agora, se nós conseguirmos derrubar o veto 38, né, principalmente beneficiários do BPC e aposentados por invalidez vão poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir mais tranquilamente, sem ter aquela pressão, né, de que de repente pode receber uma cartinha, que de repente pode receber uma notificação pelo site do INSS convocando para fazer uma revisão médica pericial e de repente cai na mão de um perito que não está em um bom dia e acaba tendo o seu benefício suspenso através de uma perícia médica revisional, né? Para quem não sabe, esse veto 38 se diz respeito ao PL 5332 de 2023, né, que foi aprovado pelo Congresso Nacional e que acaba com a revisão médica pericial tanto no BPC quanto na aposentadoria por invalidez para aquelas doenças ou deficiência considerada irreversível, incurável. Por exemplo, você imaginar uma doença irreversível aí, gente, um problema renal crônico, né? Um problema do coração crônico, por exemplo, uma pessoa que tem marca-passo, por exemplo, é uma pessoa que nunca vai ter cura, né? Ele tem tratamento, né? Ele tem até uma melhora na sua qualidade de vida usando o marca-passo, mas a doença em si não foi curada, né? E essa pode ser considerada uma doença definitiva. Uma criança, um jovem, um adulto que tem síndrome de Down também, né? É uma deficiência definitiva e permanente. Uma pessoa que nasceu com paralisia infantil, a mesma situação. E a gente está bastante confiante, né? E entre as senadoras, né, que estão, digamos assim, trabalhando nos bastidores pela derrubada do veto 38, podemos citar a Damares, podemos citar a Mara Gabrilli, né, do estado de São Paulo, entre outros, o senador Romário, né, e muitos outros senadores e deputados que estão imbuídos, né, trabalhando, digamos assim, com bastante destreza pela derrubada do veto 38. E aí, meus amigos, qual é a sua opinião? Você está confiante da derrubada do veto? Comente aí, a sua opinião é de suma importância para nós aqui do nosso canal. Aliás, gente, não só comentar, né, mas ir até a página do seu senador, do seu deputado, cobrar, né, para que eles votem pela derrubada do veto 38.